Bem, boa tarde, pessoal. Essa semana eu achei interessante a gente fazer uma videoaula, né, e disponibilizar para vocês no ambiente Moodle, para que pessoas que de repente não estiverem podendo estar presentes na aula possam ter pelo menos alguns dos equipamentos industriais aí sendo apresentados, tá, em explicação, e possam assistir a essa videoaula a qualquer momento, poder entender o assunto, mesmo caso eles não tenham tido possibilidade de estar presente nas aulas. Logicamente, a gente trabalhando com a disponibilização dessa videoaula no ambiente Moodle essa semana, né, desses dois assuntos, trocadores de calor e fornos, isso substitui o encontro síncrono que a gente tem na terça-feira à tarde. Tá? Então, eu vou tentar disponibilizar isso aqui para vocês até amanhã e vou avisar lá no WhatsApp lá que está disponível, vou colocar o link para vocês vocês possam ver a hora que vocês quiserem. Bem, então o equipamento que a gente vai falar hoje aqui são os trocadores de calor, são equipamentos muito utilizados na indústria, né? Os aspectos que vão ser abordados nessa apresentação, além da introdução, falar um pouco sobre transferência de calor, aplicações industriais disso, né? Classificação quanto à finalidade de um trocador ou permutador de calor, e aí as características de cada um deles, né? Detalhes como o sentido dos fluxos, incrustações e tipos de trocadores também serão apresentados aqui. As operações de troca de calor, elas estão presentes em quase todos os fenômenos, né? O próprio mecanismo de regulação térmica do nosso corpo, ele é um sofisticado sistema de controle que envolve trocas térmicas. Então, quando a gente às vezes está com alguma temperatura elevada interna, né, nosso corpo tende a fazer a gente suar, porque o suor vai, de certa forma, fazer esfriar a temperatura do nosso corpo. Então, esse sistema de regulação, de controle de temperatura biológico, né, é um exemplo de troca térmica que podemos tomar como referência para a questão de troca de calor. Só que na indústria, normalmente o que se faz é você utilizar ali fluidos que estão disponíveis, né, correntes desses fluidos que estão disponíveis na indústria, né, passando por aquecimento, resfriamento, e essas correntes vindo através desse fluido, né, vindo através de tubulações, ele passar dentro de um equipamento chamado trocador de calor ou permutador de calor, de forma que nesse processo ali um fluido aqueça o outro, um fluido resfria o outro, enfim, aconteça ali uma troca térmica que vai provocar um delta T, que é uma variação de temperatura, em um desses fluidos. Então, normalmente quando a gente faz isso, a gente sempre tem algum tipo de finalidade e isso é utilizado dentro de algum contexto. Por exemplo, eu estou querendo aquecer um produto que está circulando, né, um fluido que está circulando, está chegando aqui na minha unidade agora, e eu preciso dar uma pré-aquecida nele para ele já entrar com uma certa temperatura mais alta para ele ser processado em algum tipo de equipamento mais sofisticado. Então, primeiro eu passo por ele por um trocador de calor, né, do tipo aquecedor, e ele vai trocar calor com algum fluido que está mais quente do que ele, que está vindo de algum outro tipo de processo na indústria. Então, essa questão do aproveitamento energético, né, na indústria ela é muito comum, é uma atividade típica. E para a gente fazer processamento de matéria-prima e transformar ela em produto acabado dentro da indústria de produção, na indústria de transformação, normalmente o que a gente faz é envolver trocas térmicas. A gente está o tempo todo ali minimizando custos, né, e maximizando a eficiência das trocas térmicas de acordo com o nosso interesse para fins de processamento da matéria-prima e transformar ela em produto acabado. Na área técnica, praticamente não existe atividade que não considere a troca térmica, seja ela desejada ou não. Então, quando você tem trabalho, você tem transformação de energia, e parte dessa transformação de energia ela acontece de maneira desejada para movimento, para qualquer outra coisa e tal. E às vezes você tem parte dessa energia sendo transformada em calor, e aí havendo uma troca térmica entre o equipamento e o ambiente. É por isso que está sendo dito aqui que mesmo quando não é desejada, a troca térmica ela acontece. Então você imagina a indústria que está transformando um volume enorme de matéria-prima em um produto acabado, você tem direto esse processo de transformação de trabalho e geração de energia, né? Transformação de energia.
Então, inevitavelmente, você tem um aquecimento ou resfriamento, o que for que aconteça, e você vai utilizar isso de acordo com o seu interesse para minimizar custos. Como é que é essa questão de minimizar custos? Imagine que eu quero aquecer um determinado produto na entrada de uma unidade de processamento, como eu dei o exemplo agora há pouco. Só que eu quero que esse fluido entre quente na unidade, então eu vou utilizar algum equipamento para aquecer esse fluido. Normalmente, quando a gente faz isso na indústria, a gente utiliza um equipamento chamado forno, que mais adiante eu vou explicar sobre ele na outra apresentação. Só que se você utilizar o forno, você tem que queimar combustível. Queimar combustível vai te gerar um custo operacional. Se você quiser minimizar esse custo operacional, você tem que pegar alguma corrente já aquecida, fazer ela trocar calor, porque ela já ia ser perdida mesmo aquela energia térmica que está acumulada naquela corrente, e aquecer aquele produto de entrada da unidade sem a necessidade de você gastar combustível para isso. Então a indústria sempre observa e se preocupa com essa questão da eficiência energética e tenta, né, encontrar essas correntes de temperaturas diferentes e intercambiá-las com o objetivo de aquecer ou de resfriar os fluidos durante o processamento para gerar o produto. Chama-se troca térmica a transferência de energia que ocorre entre dois sistemas, porque eles se encontram em diferentes temperaturas, né? O calor é então a forma pela qual se faz essa transferência de energia, né? Então a transferência de energia térmica é o calor. Essas formas de transferência térmica, né, você já deve ter estudado isso na física básica. A radiação é uma forma, né? É uma transferência de energia que ocorre mais por ondas eletromagnéticas. Ocorre quando os dois sistemas eles não estão em contato direto e independe de um meio material para acontecer. Por exemplo, a energia que a gente recebe do Sol. Então não tem nada, né, entre o Sol e a Terra. Né? Só começa a ter alguma coisa quando a gente chega na atmosfera da Terra. Aí você tem gases ali e tal. E esse calor radiante, né, ele vem pelo vácuo do espaço e chega aqui na Terra como a forma de ondas eletromagnéticas, né? É uma transferência de calor do tipo radiação. A condução é a transferência feita por moléculas de temperatura mais alta para suas vizinhas de temperatura mais baixa. E isso é verificado em sólidos ou coisas tangíveis, né? Mas também pode acontecer em líquidos e gases com movimentação de partículas, digamos assim. Mas o que é mais comum é que você tenha transferência de calor do tipo condução por contato direto de elementos sólidos. E a convecção, que ocorre quando a gente tem líquidos ou gases em escoamento sobre uma superfície, existindo diferença de temperatura entre ambos. Esse tipo está presente nos processos industriais e um exemplo deles seriam aí radiadores. Então, equipamentos industriais normalmente trocam calor por convecção. A indústria do petróleo, por exemplo, é uma indústria que utiliza muito esses equipamentos de troca térmica. Processo de separação, por exemplo, processo de transformação de moléculas, armazenamento e transporte de produtos de alta viscosidade. Em todas as situações é interessante que a gente aqueça o produto. E para a gente fazer esse aquecimento do produto para fins de processar a matéria-prima e transformar ela em produto acabado, e mesmo aí, como está sendo dito, em situações onde você quer manter ela viscosa o suficiente para ser transportada por dutos, para ser armazenada em reservatórios, a gente tem que fazer a troca térmica lá com os permutadores de calor. Reuso das correntes térmicas, que é de bom grado que se reutilize sempre que possível a energia térmica despendida nos processos industriais, como por exemplo utilizar os gases expelidos por combustão para aquecer água ou ar para fornos e queimadores. Então o forno, a gente vai ver mais adiante, é um equipamento que ele precisa de ar, só que o ar não pode entrar frio. Ele precisa de repente de alguma outra coisa ali, ar aquecido. Então você precisa fornecer calor para esse ar e pré-aquecer esse ar antes dele entrar no forno. Para isso você pode utilizar uma corrente que vem, por exemplo, da canalização dos gases da combustão dentro do próprio forno para poder fazer esse pré-aquecimento do ar que vai entrar no forno. Dessa forma você não precisa gastar combustível para aquecer o ar que é necessário entrar no forno. Assim como você pode também pré-aquecer o produto que vai passar, né, o fluido que vai passar no forno, para poder minimizar o gasto de combustível nesse forno.
Então, se você pega lá os gases da combustão tão aquecidos e pré-aquece o fluido que vai entrar no forno, você consequentemente vai gastar menos combustível para chegar na mesma temperatura que você queria na saída do forno. Então, esse é um dos objetivos, por exemplo, do trocador de calor, para fazer um reuso das correntes térmicas, algo que eu já tinha mencionado no slide anterior. Outro exemplo é a utilização de alta temperatura dos produtos da destilação, que devem ser resfriados para armazenagem, para aquecer o petróleo que será transportado. Então, por exemplo, um produto está saindo lá destilado numa coluna de destilação, ele está vaporizado. Só que você tem que trazer ele para o estado líquido, tem que condensar ele. Então você precisa trocar calor com algum produto que esteja uma temperatura mais baixa que ele, porque ele está bem aquecido, ele está vaporizado. E aí você faz esse processo ao mesmo tempo, você ganha de um lado, você condensa ele sem precisar gastar energia para isso. E você aquece o outro produto sem precisar gastar combustível para isso. Em situações, né, onde o contato entre produto quente e o frio acontece, nesses casos tem transferências tanto de calor e de massa. Né? Um exemplo disso são as torres de destilação. Quando você tem ali dentro de uma torre de destilação vapores ascendentes e líquidos descendentes. Eu não sei se vocês se lembram quando eu falei brevemente de colunas de destilação, são equipamentos que têm internamente pratos perfurados. E ali dentro você tem tanto fase vapor quanto fase líquido. E você tem um movimento de transferência de energia, de calor, né? E de transferência de massa também. Então o vapor vai subindo e o líquido vai descendo. O processo de condensação e vaporização que vai acontecendo em cada um desses pratos da torre de destilação. Então ele está dando um exemplo aqui onde você tem, além de transferência de calor, transferência de massa. Outro exemplo são as torres de resfriamento, onde a água a ser resfriada desce pela torre de encontro com a corrente de ar que sobe pela mesma. O arraste de partículas de água não faz parte da finalidade desse processo, mas ele acontece. Então, quando você tem, por exemplo, um grande ventilador, né, soprando ar para cima da torre de resfriamento, e de lá de cima da torre de resfriamento você joga aquela água que vem do processo aquecida e ela cai por uma tubulação toda perfurada, como se fosse uma flauta, e essa água ela vai caindo como se fosse um chuveiro, né? Um chuveirão caindo bastante água. Essa corrente de ar que vem do ventilador, ela está mais fria, ela troca calor e faz essa água resfriar um pouco. Então ela chega aquecida do processo, ela perde temperatura e vai voltar para o processo um pouco mais fria, para poder de novo, né, trocar calor e tal. E esse processo de troca térmica utilizando corrente de ar produzida por esses ventiladores, ele acontece de maneira a ter também arraste de água. Então você tem transferência de massa de água, mesmo que isso não seja a finalidade da torre de resfriamento. As aplicações de trocadores de calor estão em todas as áreas. Na indústria de petróleo, encontra-se normalmente no tipo casco e feixe tubular. Outras áreas existem os de placas e os resfriadores a ar. Então, dependendo do tipo de indústria, utiliza um modelo de trocador de calor, modelo físico de trocador de calor. Mas na indústria de petróleo e em outras indústrias assim, que trabalham com processos de separação e tal, é mais comum você utilizar o do tipo casco-tubo. Porque essa geometria, né, essa topologia física desse equipamento já é uma topologia conhecida, né, e consolidada na indústria. Eles chegaram nisso através de uma otimização de projetos mecânicos que obviamente começaram com trocadores de calor com outros formatos, mas chegaram à conclusão de que para a indústria, para fins de manutenção, inspeção, medição, instalação física e tudo mais, esse tipo de modelo ele é mais eficiente, até mesmo na eficiência da troca térmica. Com relação à finalidade desses trocadores de calor, a gente pode ter os trocadores de calor que são do tipo aquecedores, que eles são assim chamados porque eles visam aquecer um determinado produto e para isso eles utilizam um fluido ao qual foi fornecida energia com essa finalidade, sendo vapor de água um bom exemplo. Então, quando você tem, por exemplo, que aquecer água, mas você passa no trocador de calor pela linha, né, pela tubulação principal, essa água, em estado líquido, logicamente, né, que vai ser aquecida. E em contracorrente, você passa pelo casco desse trocador de calor, vapor superaquecido.
Então o que vai acontecer? O vapor vai perder calor e vai se tornar água, então ele vai condensar uma parte do fluido ali. E esse calor que estava no vapor vai aquecer a água, e a água que estava fria vai ganhar uma temperaturazinha, vai ficar um pouquinho mais alta a temperatura dela. Normalmente, quando utilizamos vapor de água para aquecimento, é comum que ocorra a condensação. Então, a gente está usando vapor de água que foi gerado, por exemplo, por uma caldeira ou alguma outra coisa, e a gente troca calor e ele acaba virando líquido. Refervedores, que tem a mesma finalidade, né, de aquecer, mas ele tem também a função de vaporizar parcialmente uma corrente do processo, implicando que seu casco tem uma configuração especial. Normalmente utilizam uma corrente do processo de alta temperatura, mas podem utilizar vapor ou outro fluido de aquecimento. Então, quando você tem um trocador de calor do tipo refervedor, é porque você quer fornecer muita energia térmica na hora dessa troca térmica aí. Você quer aquecer, mas quer aquecer muito mesmo um produto. Então você passa por ele uma corrente térmica que vem do processo que seja de alta temperatura ou vapor mesmo direto para poder vapor superaquecido que vem numa caldeira, por exemplo, ou água que foi superaquecida por um forno, para poder fazer essa troca térmica, realmente vaporizar uma parte desse produto. Torres de destilação precisam de refervedores na sua base, trocador de calor do tipo refervedores, porque na torre de destilação o que você quer é um processo de vaporização de componentes da mistura que entrou na torre. E para você conseguir fazer isso, muitas vezes você precisa de altíssimas temperaturas. Então você tem que usar um trocador de calor do tipo refervedor. Tem os geradores de vapor, que a construção é basicamente a mesma do refervedor, porém se destina a gerar sempre vapor, né? Aproveitando alguma corrente do processo de alta temperatura. Resfriadores visam diminuir a temperatura de uma corrente do processo utilizando normalmente água ou algum outro fluido de resfriamento. A água ela é um bom fluido para você trocar calor com um produto que você deseja resfriar ele. Só que existem fluidos mais eficazes nisso. Existe, por exemplo, um fluido que é obtido a partir da condensação do C3, que é o propano. Então, o carbono 3 dentro da composição lá dos hidrocarbonetos, quando ele está liquefeito ali, ele é útil para circuitos de resfriamento e até de refrigeração mesmo, de trocadores de calor ou turboexpansores, equipamentos usados na indústria para processamento de separação baseada em resfriamento, para você poder ir condensando componentes de uma outra mistura. Então esse propano ele fica liquefeito e ele flui numa espécie de ciclo fechado, porque como ele está ali bem gelado, depois ele passa por uma corrente, ele troca calor, ele ganha temperatura e acaba vaporizando a parte dele. Depois ele tem que de novo ser recondicionado para poder baixar de novo a temperatura dele. E existem alguns processos industriais que garantem esse tipo de temperatura baixa para ele, tá? Mais para frente a gente vai falar disso. Condensadores são resfriadores cuja finalidade específica é provocar a condensação de frações que se encontram vaporizadas e que tenhamos interesse em que elas passem para a fase líquida. Então, no topo de uma torre de destilação, por exemplo, a gente usa um condensador, porque o fluido que sai lá no topo da torre de destilação geralmente está vaporizado, mas para você armazenar e transportar ele, você precisa que ele fique líquido, você passa ele por um condensador. E aí, então você precisa de uma corrente que vai trocar calor com ele, né, com esse fluido vaporizado, fria o suficiente para que esse fluido vaporizado vire líquido. Então não é só você diminuir a temperatura dele, você precisa realmente fazer ele virar líquido. Então você tem que ter um ΔT nesse trocador de calor considerável e ele é um condensador. É como se a gente tivesse assim, os aquecedores e resfriadores trabalhando com certo nível de desempenho e os condensadores e evaporadores trabalhando com outro nível de desempenho. E tem os intercambiadores, que são utilizados quando temos interesse em aumentar a temperatura de um fluido e ao mesmo tempo diminuir a de outro. E eles também são de grande interesse econômico, porque você faz essa troca térmica ali, você só tem vantagem, né? Ao mesmo tempo que você aumenta a temperatura de um, você abaixa do outro, e você realmente queria essas duas coisas acontecendo, e você não gasta energia nem combustível para isso. Os comportamentos dos fluxos, dos fluidos, né? Com relação às variações de temperatura, vai depender do fluxo existente no interior do equipamento. Ou seja, se os fluxos são paralelos e no mesmo sentido,
paralelos em sentidos contrários, fluxo cruzado, quantidade de passes, etc. O que é um passe? Um passe é quando uma tubulação do trocador de calor, ela entra por um lado do trocador de calor, vai até o final dele e faz a volta. Em um trocador de calor tipo casco-tubos, o que você tem é um monte de passes acontecendo dessa maneira. Você tem um monte de tubulação indo lá, fazendo a volta e voltando aqui. E quando eles voltam para o lado de onde eles entraram, normalmente eles são todos interconectados. Então ele funciona como se fosse uma espécie de serpentina, um fluxo contínuo. Ele entra, vai lá no final, volta, vai lá no final, volta, vai lá no final, volta. E ele é todo inteiriço. Então o fluido que entra por uma ponta, ele sai na outra. Já no caso onde os fluxos são no mesmo sentido, a temperatura dos dois tende a se igualar. Aí tem uma imagenzinha que mostra esse tipo de coisa. Então você tem, por exemplo, um tubo dentro de um casco ali, né? Está apresentado de maneira simplificada. Então, digamos que você passa um fluido por dentro do tubo que está mais interno, né? E no tubo externo ali você passa um outro fluido. Se você passar um num sentido e o outro no outro sentido, o que vai acontecer? Eles vão trocar calor de forma que a temperatura de entrada de um, né, venha a se elevar e a temperatura de entrada do outro venha a diminuir. Então a tendência é que um que entra com uma determinada temperatura de entrada, ele perde calor, enquanto que o outro que tem uma determinada temperatura de entrada, ele ganha calor. Então esse primeiro gráfico que está mostrado aqui está mostrando a curva ascendente dos dois, mas estão vendo que ele está mudando aqui a posição de TS e TE, né? Então ele está falando que a temperatura de saída de um, que era baixa, na entrada é porque ela era alta. E a temperatura de entrada do outro, que era baixa, na saída ela é alta. Então isso é quando você tem sentidos contrários. Quando você tem os dois fluindo no mesmo sentido, a tendência é que eles entrem com valores de temperatura diferentes, tipo um frio e o outro quente, e que um pegue, né, um perca temperatura para o outro e o outro ganhe temperatura de um. Então a tendência é que as temperaturas de entrada desses dois fluidos começam afastadas, mas depois elas tendem a se igualar. Isso acontece quando você trabalha com sentidos diretos, né, quando eles dois fluem no mesmo sentido, sem contracorrente. Outro fator que influencia na troca térmica é a formação de camadas nas paredes dos tubos, são as chamadas incrustações, né? Isso pode acontecer tanto por dentro do tubo quanto externo ao tubo, porque em algumas situações você pode ter um aquecimento exagerado desse tubo, e esse aquecimento exagerado ele tender a solidificar particulado sólido, material menos viscoso, tanto internamente ao tubo, o que vai reduzir a seção transversal dele por onde flui o fluido, quanto externo ao fluido, criando uma espécie de camada extra. Em ambos os casos, essas incrustações são indesejadas, tá? Isso pode gerar corrosão do equipamento metálico, né? Incrustações podem precipitar mais sólidos, né, dissolvidos nos produtos. Os projetos de trocador de calores devem levar em conta essas possibilidades, baseando-se em dados práticos, o que levará a um aumento da área de troca térmica, permitindo a operação por um determinado tempo, após o qual deve-se fazer a limpeza no equipamento. Então, manutenção é um ponto importante no trocador de calor para você não perder a eficiência dele ao longo do tempo. Para fazer a limpeza, deve-se retirar o equipamento de operação, o que impacta bastante na produção. Porque esses equipamentos normalmente são equipamentos caros, você não tem redundância deles, não tem outro para botar no lugar. Às vezes você pode, né, lançar a mão de ter um ΔT menor, né? Se você tem uma bateria de permutadores, você tira um de operação para manutenção, mas os outros conseguem ainda garantir um ΔT necessário ali para o processo. Em outros casos, o processo teria que parar mesmo. Então, na indústria, parar o equipamento não é uma coisa boa, porque se impacta na produção, impacta em dinheiro. Uma imagem aí de um conjunto de permutadores, né? Já que eu estava falando aqui sobre trocador de calor em bateria. Então, você tem um equipamento, olha, dá para ver a dimensão dele, dá para ver todas as questões acessórias que ele tem de escada, piso de passadiço, válvulas, tubulações chegando nele, saindo, e uma estrutura dele em aço carbono, né, com conexões flangeadas lá.
que a gente consegue ver que é a mesma topologia para todos os trocadores ali dessa imagem. Praticamente não existem limites para a criação de geometrias para trocadores de calor. Evidentemente, algumas soluções acabam tornando-se padrão para cada ramo de atividade. Na área do petróleo, o tipo mais usado é o casco-tubos. A utilização dos resfriadores a ar vem crescendo bastante. Em situações onde as vazões são baixas, encontram-se os bitubulares e eventualmente podemos encontrar outros tipos, como o de placas. Então existe aí trocador de calor a ar, que ele troca calor com ar, e o de placa também tem um pouco dessa filosofia da troca de calor a ar, né? Ou pelo menos uma extensão do corpo da tubulação na forma de placas para poder você aumentar a superfície e favorecer a troca térmica. Os permutadores do tipo casco-tubos em geral utilizam tubos lisos, porém existe uma grande variedade de tubos aletados com a finalidade de aumentar as áreas de troca térmica. Então você tem um tubo, por exemplo, por onde vai passar o fluido, se ele for liso, ele tem uma determinada capacidade de troca térmica. Se ele for aletado, ele tem mais superfície de contato com o outro fluido que está passando por fora da tubulação. Então a troca térmica dele é mais eficiente. Porém, ele vai apresentar problemas maiores em termos de limpeza, manutenção. Então é uma imagem de um trocador de calor do tipo casco e tubos, né? Como se fosse um raio-x dele. Você consegue ver ali que ele tem, digamos assim, duas partes, né? O cabeçote ali e a parte do corpo do trocador. Ele fica instalado em cima de uma estrutura, né? de construção civil. Ele tem ali as tubulações frangeadas esperando para ser conectado com as tubulações do processo. E o fluido que passa por dentro do casco dele vai por essas tubulações, e o que passa por dentro dos vários tubos que ele tem, ele vai trocar calor com esse fluido que está inundando o casco. É um conjunto de tubos presos por suas extremidades a duas placas denominadas espelhos, né? O feixe atravessa as chapas metálicas chamadas de chicanas. Então o que cria sustentação para esses tubos, né? De forma a você passar fluido por ele, aquecido muitas das vezes, e ele não se deformar muito, ele continuar no mesmo alinhamento ali e tal, e mesma eficiência, são as chamadas chicanas, que é como se fosse uma espécie de disco assim, todo perfurado, por onde esses tubos vão passar e eles vão ficar sustentados ali sem se mexer. E nos pontos extremos, né, os espelhos é que fazem essa função das chicanas. Mas as chicanas elas têm que permitir que o fluido que está inundando o casco ele passe para um lado e para o outro. Os espelhos são fixados por tirantes, que servem para evitar a flexão dos tubos e melhorar a troca térmica, o que aumenta o seu tempo de resiliência e a turbulência do fluido que passa no casco. Então a troca térmica ela é eficiente se esse regime de escoamento do fluido que passa no casco ele é mais permanente, né, menos turbulento. Então, se você tiver elementos geométricos construtivos ali que impeçam essa turbulência, é sempre melhor. Assim como também ele cria uma perda de carga no sistema, que vai fazer com que o fluido ele não passe rapidamente. Porque quanto mais tempo você demora ali dentro, mais tempo você tem para realizar completamente a troca térmica que você quer fazer. Os tubos são fabricados de diversas ligas de materiais, às vezes ferrosos, às vezes não ferrosos, e podem ser lisos e aletados. E aí tem uma imagem de tubos que são aletados. Alguns têm aletas para dentro do tubo, tem outros que têm mais normal, né, aleta para o lado de fora, e outros que são como se fosse um conjunto, as aletas fossem um conjunto de placas assim, soldadas em torno de um tubo desse. Consiste em um casco, que é um cilindro oco com flanges nas extremidades, no qual existem bocais para entrada e saída do fluido. No interior desse cilindro é montado um feixe tubular por onde circula o segundo fluido. Esse feixe tubular que são todos esses tubinhos lisos aí que normalmente são o trocador de tipo casco-tubo, que ficam segurados ali pelas chicanas e pelo espelho. Deve-se decidir qual dos dois fluidos passará por onde, de maneira específica analisando cada caso. Mas é de bom senso que o fluido mais crítico passe no interior dos tubos. Por que isso é de bom tom, né? Que a gente utiliza o fluido mais crítico passando por dentro dos tubos? Porque se essa temperatura ou incrustação provocar algum tipo de vazamento, de perfuração no tubo,
esse fluido ele vai se misturar com o fluido do trocador de calor, mas ele não vai vazar para o externo. Na verdade, nenhuma das duas coisas são boas. Tá? O fluido que está passando no tubo ele tem que passar só por dentro do tubo e nunca entrar em contato direto com o fluido que está passando no casco. Não sei se vocês se lembram, há pouco tempo teve um problema aí de toxicidade de uma cerveja artesanal da fábrica Baker, se não me engano, que teve um problema de vazamento, né, nos trocadores de calor, e o fluido refrigerante, que era um fluido à base de glicol, se não me engano, ele vazou para dentro do fluido que passava no casco. E aí não perceberam isso e acabaram vazando cerveja. O pessoal que bebeu esse lote aí, né, alguns morreram, outros ficaram com sérias sequelas. Né? Então essa é a preocupação que a gente tem que ter com relação ao monitoramento, né, do fluido no permutador de calor e também a manutenção preventiva, né, e se preocupar com as questões de projeto também relacionadas à escolha do tipo de fluido que vai passar por onde dentro do trocador do tipo casco-tubos. Aí mais algumas imagens aí das peças, né, do casco-tubos. Você vê que o feixe de tubos ele tem vários pontos de entrada, né, que são esses furinhos aí que estão na figura 2. E eles seguem e vão lá até o final. Então cada tubo desse ele vai lá no final, faz uma volta e chega num outro furinho. Entra por um furinho e chega no outro. E depois mais na frente um cabeçote entra ali e conecta tudo isso. Então o fluido ele entra por uma tubulação, vai no final lá na curva, volta, mas quando ele volta aqui no cabeçote, ao invés de ele inundar o cabeçote tem uma série de curvas que faz a conexão que permite que esse fluido sempre tenha continuidade. Ele entra de um lado, sai do outro, continua e vai entrando, saindo, passando por todos esses feixes de tubo que estão colocados aí. E a estrutura do casco, né, com as conexões para o fluido que inunda o casco, que são bem maiores ali. Tem essa imagem aí que eu peguei de um material que eu usei na época do meu treinamento da Petrobras, que mostra vários pontos em um trocador de tipo casco-tubo e fala sobre cada um deles. Né? Então, na indústria do petróleo é muito usado esse tipo de equipamento e ele tem uma série de características construtivas aí. A gente não vai aqui se deter em tantas delas, porque não é muito objetivo da disciplina dentro desse curso, né? De Engenharia de Controle e Automação. Mas, do ponto de vista construtivo, é interessante saber que você tem tantas partes assim no equipamento industrial. Né? Aí tem uma imagem que mostra também as partes mais importantes, né? Reduz um pouco o número de partes aí. Então você tem, por exemplo, ali cabeçote anterior, cabeçote posterior, então a parte traseira e a parte frontal, digamos assim, no trocador de calor. Espelhos, que são espelho fixo, espelho móvel, para poder se conectar ali com os feixes de tubo e sustentarem eles. Tem as chicanas, que como eu falei, elas também ficam na posição dos espelhos, mas ao contrário dos espelhos que impedem ali o fluxo de fluido do casco, né, para a parte dos cabeçotes, elas permitem que o fluido flua, né, dentro do casco ali, passando pelas chicanas. Então a chicana ela é toda perfurada para que o feixe de tubos passe por ela e ela ainda tem um trecho aberto para que o fluido que passa pelo casco possa passar por elas também. Você vai vendo aí em cima que algumas se conectam numa parte num lado do trocador, outras se conectam na outra parte, no outro lado, no lado de baixo do trocador, permitindo sempre o fluido ir circulando da entrada para a saída ali. Aí você tem anéis, né, que são o anel intermediário, os tubos, sistema de desaeração para retirada de ar quando você for fazer manutenção nele. Tem dreno, porque às vezes você tem que drenar esse equipamento todo para poder fazer manutenção. Tem os suportes, tem as conexões para medição de temperatura e pressão. A variável mais importante associada a um trocador de tipo de calor é sempre a temperatura, né? Mas às vezes você precisa de um certo regime de escoamento ali, no qual a pressão do fluido também é uma variável importante para ser medida. Aí nesses slides aí, ele vai mostrando, vou comentando cada um dos itens daquela primeira figura do trocador de calor. Nem todos eu consigo identificar, então coloquei aqui só alguns, tá? O trocador de calor do tipo placas, ele é um trocador de calor interessante também. Ele, além das tubulações, né,
do fluido que vão passar ali e trocar de calor nesse permutador, ele tem uma extensão, digamos assim, da superfície de contato desses tubos com placas. Então as placas elas funcionam tanto para dar sustentação a esses tubos, mas também para estender a superfície de contato ali, de forma a você ter uma dissipação de temperatura maior. Então essa estrutura física dela é toda montada, né, desse tipo de equipamento, de acordo com as características que estão colocadas aí. E as placas funcionam meio que como se fossem as aletas daqueles tubos dos trocadores casco-tubo que eu mostrei numa imagem lá mais para trás. Uma imagem aí para ver um equipamento desse instalado, né, na indústria. Você vê que ele precisa de uma estrutura de construção civil para ficar instalado em cima. E tem todas as tubulações ali por onde passam os fluidos que vão trocar calor. E você vê que o posicionamento dele é na forma de placas ali. E que ele é bem diferente fisicamente do tipo casco-tubos. Ele consiste num conjunto de placas corrugadas montadas em série com gachetas, que são os passadores, digamos assim. Os fluidos trocam calor passando em contracorrente, alternadamente pela sequência de placas. Ele tem grande eficiência na troca térmica justamente porque as placas estendem ali a superfície de contato e a superfície de dissipação térmica. Já os trocadores de calor do tipo espiral não são muito comuns, mas eles são como se fossem longas chapas lisas enroladas em torno de canais centrais, criando dois canais espirais concêntricos. O fluido quente entra por um canal central, percorrendo um dos canais elípticos até a saída da periferia do casco. E o fluido frio entra pela periferia do casco, percorrendo outro canal elíptico até a saída do último canal central, trocando calor em contracorrente. Então ele é um trocador de calor, assim, deve funcionar bem na finalidade de intercambiador, onde você tem um fluido caminhando para um sentido, outro fluido caminhando no outro sentido, e você ao mesmo tempo esfria e aquece os fluidos de acordo com o seu interesse. Está sendo dito que é mais utilizado em fluidos mais viscosos, mais sujos, como por exemplo o asfalto. Porque você imagina, né, coisas com uma viscosidade muito alta, né, e muito particulado, sólido, pode causar incrustações e entupimentos na tubulação de um feixe de tubos de um trocador do tipo casco-tubos. Então aquele tipo de trocador de calor não é recomendado para esse tipo de aplicação. Esse tipo de aplicação aqui, por ele ser feito em chapas, né, você ter basicamente dois caminhos por onde fluem esses dois fluidos, né, ele é mais adequado e menos suscetível provavelmente a entupimento. Ele tem menos perda de carga no sistema. O que seriam essas perdas de carga no sistema? Seriam curvas muito abruptas, né? Um trocador de calor tipo casco-tubos, no final do feixe lá ele tem que fazer uma volta de quase 360 graus ali, então isso aí provoca uma perda de carga muito grande no sistema. Você precisa de um fluido bastante leve, bem tranquilo de circular por ele, né? Aí tem uma imagem que mostra um pouco essa questão da montagem do trocador de calor do tipo espiral. Você tem as conexões flangeadas ali por onde esses fluidos chegam e saem, né? E a geometria dele ali na forma de placas que permite que o fluido troque calor ali de maneira intercambiável.